Cássia, e eu deveria estar animada com a festa que aconteceria à noite. Mas algo parecia fora do lugar, como se um vento gelado soprasse dentro da minha própria casa. Vinícius, meu marido, estava diferente nas últimas semanas. Mais distante, saindo com frequência sem explicações claras, olhando para o celular com um cuidado que nunca teve antes. 10 anos de casamento me ensinaram a conhecer cada gesto, cada olhar dele. E algo estava errado. Você vai sair mais cedo hoje? Perguntei enquanto ele se arrumava no espelho, ajustando a gravata com uma atenção exagerada. Tenho algumas coisas para resolver antes da festa da sua irmã, respondeu sem me olhar nos olhos. Não se preocupe, nos encontramos lá. Aquela resposta aumentou minha inquietação. Era sempre assim agora. Frases curtas, respostas evasivas, como se o peso da nossa história juntos tivesse se tornado um fardo para ele. Respirei fundo, tentando afastar aquela sensação de que algo estava prestes a desabar. Nós já não estávamos bem havia algum tempo. As tentativas frustradas de ter um filho nos desgastaram ano após ano. As consultas médicas, os tratamentos, as expectativas seguidas por decepções. Cada teste negativo parecia afundar mais nossa relação. Olhei para as fotos no corredor enquanto me preparava para sair. Nosso casamento, viagens, momentos felizes que agora pareciam distantes. Em nenhuma delas havia uma criança. Aquele sonho nunca realizado pairava como um fantasma entre nós. Meu celular vibrou. Era uma mensagem da minha irmã. Mal posso esperar para te ver à noite. Tenho novidades surpreendentes. Cássia sempre foi o oposto de mim. Enquanto eu era discreta e cautelosa, ela era expansiva e impulsiva. Crescemos competindo pela atenção dos nossos pais, e essa competição nunca realmente terminou na vida adulta. Ela sempre quis o que eu tinha, sempre precisava me superar de alguma forma. Quando conheci Vinícius, lembro que ela o achou atraente. Fez questão de mencionar isso várias vezes, mesmo após nosso noivado. Com o tempo, achei que essa fase tinha passado, que ela havia amadurecido. Mas ultimamente, notei que ela e Vinícius trocavam olhares durante os almoços de família. Olhares rápidos, mas carregados de algo que eu não conseguia definir. Estou exagerando, murmurei para mim mesma enquanto terminava de me arrumar. É apenas o estresse, a ansiedade pelos tratamentos de fertilidade. Mas enquanto dirigia para o trabalho naquela manhã, a sensação de que algo não estava certo continuava me acompanhando. No retrovisor, vi meu próprio rosto, cansado das noites mal dormidas, das discussões silenciosas, das esperanças que se apagavam lentamente. Será que eu estava exagerando ou realmente algo estranho estava acontecendo? As pessoas às vezes sentem quando uma tempestade se aproxima, e naquele dia, eu podia jurar que ouvia os primeiros trovões ao longe. Tentei me concentrar no trabalho, em preparar um presente bonito para minha irmã, em sorrir para as pessoas que me perguntavam sobre filhos, sem saber o quanto aquela pergunta doía. Mas a sombra daquele pressentimento não me abandonou em nenhum momento. Eu não poderia imaginar que, naquela noite, meu pior medo se transformaria em uma realidade ainda mais cruel do que qualquer pesadelo que eu pudesse ter. Cheguei em casa mais cedo do que o planejado, com tempo suficiente para me arrumar com calma para a festa de Cássia. A casa estava silenciosa, vazia. Ou pelo menos era o que eu pensava até ouvir um barulho vindo do escritório. Vinícius? Chamei, surpresa por ele estar em casa. Achei que você fosse resolver as coisas da festa e nos encontrar lá. O som de gavetas sendo fechadas às pressas me fez franzir a testa. Quando entrei no escritório, encontrei meu marido com o rosto pálido, como se tivesse visto um fantasma. O que foi? Perguntei enquanto colocava minha bolsa sobre a mesa. Parece que você viu um fantasma. Não é nada. Ele respondeu rapidamente, fechando uma pasta com documentos. Só estou organizando algumas coisas do trabalho. Pensei que você chegaria mais tarde. Algo na maneira como ele desviou o olhar atiçou minha curiosidade. Ou talvez fosse o pressentimento que me acompanhava desde a manhã. O que quer que fosse, me fez notar um pedaço de papel que ele não tinha conseguido guardar a tempo. O que é isso? Perguntei, estendendo a mão para o papel. Vinícius foi mais rápido e o pegou antes de mim.
Nada importante. Só um recibo. Mas eu tinha visto o suficiente. Era um comprovante de uma joalheria. Um lugar caro, exclusivo, onde nunca tínhamos comprado nada antes. Meu aniversário tinha passado há 2 meses, sem joias caras. E aquele recibo parecia recente. Para quem é o presente? Perguntei, tentando soar casual, embora meu coração batesse acelerado. É uma surpresa. Ele respondeu após uma hesitação perceptível. Você vai descobrir na hora certa. Naquele momento, eu poderia ter insistido. Poderia ter perguntado mais, exigido respostas. Mas algo dentro de mim recuou, como se eu não quisesse realmente saber. Quantas vezes ignoramos os sinais, fingindo que não estão ali? Vinícius saiu do escritório murmurando que precisava se arrumar, deixando no ar aquela sensação de que algo importante estava sendo escondido. Fiquei ali parada, olhando para a gaveta que ele tinha fechado às pressas. Deveria abrir? Procurar mais pistas? Ou respeitar o espaço dele? Optei por respeitar, embora cada fibra do meu corpo gritasse para investigar mais. Afinal, depois de tantos anos juntos, confiança deveria ser a base de tudo. Mas aquela confiança estava desgastada, corroída pela frustração de todos os nossos sonhos não realizados. Enquanto me arrumava para a festa, o pensamento sobre o presente misterioso não me deixava. Para quem seria? Por que tanto segredo? E por que meu marido, sempre tão transparente antes, agora parecia esconder tantas coisas de mim? No chuveiro, permiti que as lágrimas se misturassem com a água. Chorei silenciosamente pela distância que crescia entre nós, pelo filho que nunca chegou, pelo amor que parecia estar escorregando entre nossos dedos como areia fina. Quando saí do banho, notei que Vinícius já tinha saído. Nem mesmo se despediu. Deixou apenas um bilhete na cômoda. Te encontro na festa. Precisei sair mais cedo. Tentei me concentrar em ficar bonita. Coloquei o vestido que tinha comprado especialmente para a ocasião. Azul escuro, elegante, mas não chamativo o suficiente para ofuscar minha irmã na sua noite. Cássia sempre odiou quando eu recebia mais atenção que ela. Antes de sair, meu telefone tocou. Era minha mãe. Já está a caminho, querida? Sua irmã está ansiosa por hoje. Disse que tem uma notícia importante para compartilhar. Estou saindo agora, mãe. Respondi, ajustando os brincos. Sabe que notícia é essa? Minha mãe fez uma pausa que pareceu durar uma eternidade. Não sei ao certo, mas ela está radiante. Nunca a vi tão feliz. Aquelas palavras caíram como pedras no meu estômago. O pressentimento ruim voltou com força total. Radiante? Feliz? Cássia ultimamente andava abatida, reclamando da vida, do trabalho, de estar sozinha. O que teria mudado? No caminho para a festa, passei em frente à joalheria do recibo que tinha visto no escritório. Sem pensar 2 vezes, estacionei o carro e entrei. O atendente sorriu ao me ver. Posso ajudá-la, senhora? Meu marido esteve aqui recentemente. Comecei, sem saber ao certo como continuar. Vinícius Mendes. Ele comprou algo e... Bem, eu gostaria de saber se foi um presente para mim. O sorriso do atendente vacilou por um instante. Ah, sim, o senhor Mendes. Ele comprou um belo colar de safiras. Disse que era para um aniversário muito especial. Meu coração deu um salto. Um aniversário muito especial. Hoje era o aniversário de Cássia. Ele chegou a mencionar... Para quem era o presente? Perguntei, a voz quase falhando. O homem pareceu constrangido. Ele mencionou que era para alguém muito especial na vida dele. Não entrou em detalhes, mas parecia muito empolgado com a escolha. Agradeci mecanicamente e saí da loja com as pernas bambas. Dentro do carro, apoiei a cabeça no volante e respirei fundo várias vezes. Tentei encontrar explicações racionais, alternativas que não envolvessem o pior cenário possível. Talvez fosse mesmo um presente surpresa para mim, e a coincidência do aniversário da minha irmã fosse apenas isso, uma coincidência. Ou talvez fosse um presente para minha sogra, cujo aniversário seria no próximo mês. Mas no fundo, eu sabia. Aquele pequeno sinal era como a primeira rachadura em um dique. Logo, muito mais viria à tona. Enquanto dirigia para a festa, percebi que minhas mãos tremiam no volante. O pressentimento da manhã agora tinha um peso concreto. Um nome, uma forma.
e eu caminhava direto para confrontá-lo, sem saber que o que me aguardava seria muito mais doloroso do que eu jamais poderia imaginar. Cheguei ao salão de festas com o coração pesado e a mente repleta de dúvidas. As luzes do lugar contrastavam com a escuridão que eu sentia por dentro. Sorrisos, abraços, cumprimentos. Eu respondia a tudo automaticamente, como se estivesse interpretando o papel de mim mesma em uma peça mal ensaiada. Eduarda, finalmente você chegou. Minha mãe me abraçou com força. Sua irmã está ansiosa. Está procurando por você e Vinícius. Vinícius não veio comigo, respondi tentando disfarçar a amargura na voz. Ele disse que nos encontraria aqui. Minha mãe franziu o senho, mas não comentou nada. Ela sempre soube ler nas entrelinhas dos meus silêncios. Venha, querida. Vamos encontrar Cássia. Ela está deslumbrante hoje. E realmente estava. Minha irmã circulava pelo salão em um vestido vermelho que abraçava suas curvas, o cabelo impecavelmente arrumado, o sorriso mais brilhante que já tinha visto nela. Ao me ver, abriu os braços para um abraço exagerado. Minha irmãzinha chegou! Exclamou, alto o suficiente para que vários convidados virassem para olhar. Que bom que veio! Onde está Vinícius? Algo no tom da pergunta dela me incomodou profundamente. Era como se ela já soubesse a resposta, como se estivesse me testando. Ele está a caminho, respondi secamente. Parabéns pelo seu aniversário, Cássia. Entreguei o embrulho com o presente que tinha comprado. Um lenço de seda que sabia que ela ia gostar. Ela o abriu com uma animação que parecia forçada. Que lindo, obrigada. Sempre com bom gosto, não é? Pena que nem sempre o bom gosto é suficiente na vida. Aquela alfinetada não passou despercebida. Era uma referência clara aos nossos problemas para ter filhos. Cássia sempre soube onde apertar para machucar. Vou pegar uma bebida, murmurei, afastando-me antes que dissesse algo de que me arrependeria. No bar, pedi um drink mais forte do que normalmente tomaria. Precisava de algo para amortecer a ansiedade que me consumia. Foi quando senti uma mão no meu ombro. Você está bem? Era Paulo, um amigo de infância que não via há anos. Seu rosto familiar trouxe um breve conforto. Estou só um pouco cansada. Menti. Como está sua vida? Conversamos por alguns minutos sobre coisas banais. Seu trabalho, sua família. Era refrescante falar sobre qualquer coisa que não fosse meu casamento desmoronando ou minha irmã exibindo sua felicidade inexplicável. Foi então que o vi. Vinícius entrou no salão, elegante em seu terno escuro, carregando um pacote pequeno nas mãos. Nossos olhares se cruzaram por um instante. Ele acenou brevemente, mas não veio em minha direção. Instintivamente, procurei Cássia no salão. Ela o tinha visto também, e sorria de uma forma que fez meu sangue gelar. Acho que meu marido chegou, disse a Paulo, interrompendo nossa conversa. Foi bom te ver. Caminhei em direção a Vinícius, mas antes que pudesse alcançá-lo, ele se aproximou dos meus pais. Parei a meio caminho, observando. Ele conversava animadamente, gesticulando com as mãos. Minha mãe parecia surpresa com algo que ele dizia. Meu pai confuso. O que estaria contando a eles? Naquele momento, Cássia se juntou ao grupo. Vinícius entregou o pequeno pacote a ela, que o abriu com uma expressão de falsa surpresa. Era o colar de safiras. Ela o abraçou por tempo demais, sussurrando algo em seu ouvido que o fez sorrir. Senti como se o chão sob meus pés estivesse desaparecendo. Não era apenas um presente qualquer. A intimidade no gesto, o segredo compartilhado, a cumplicidade entre eles. Tudo aquilo gritava o que eu temia. Aproximei-me do grupo com o coração martelando no peito. Olha que maravilha que Vinícius me deu! Cássia exclamou ao me ver, exibindo o colar. Não é perfeito? Lindo, respondi, olhando diretamente para meu marido. Não sabia que você tinha comprado um presente tão caro para minha irmã. Vinícius engoliu em seco. É, um presente especial para uma ocasião especial. Sem dúvida deve ser uma ocasião muito especial, repliquei, sem conseguir esconder a mágoa na voz. Um silêncio constrangedor caiu sobre o grupo. Minha mãe, sempre atenta às tensões familiares, tentou mudar de assunto. Cássia disse que tem uma notícia importante para compartilhar conosco. Talvez este seja um bom momento? Minha irmã sorriu, olhando de relance para Vinícius. Ainda não, ela disse.
Quero esperar um pouco mais. O momento precisa ser perfeito. O jantar foi servido, e me vi sentada ao lado de pessoas cuja conversa mal conseguia acompanhar. Meus pensamentos estavam fixos em Vinícius, sentado à mesa principal com minha irmã e meus pais, longe de mim. Por que ele estava evitando ficar ao meu lado? Por que a cumplicidade tão evidente com Cássia? Após o jantar, encontrei Vinícius sozinho perto do terraço. Sem rodeios, confrontei-o. O que está acontecendo entre você e minha irmã? Ele pareceu genuinamente surpreso com minha abordagem direta. Do que você está falando? Não me trate como idiota, Vinícius. O colar caro, os segredos, os olhares. Acha que sou cega? Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que sempre fazia quando estava nervoso. Você está imaginando coisas, Eduarda. O colar foi apenas um presente de aniversário. Cássia é sua irmã, parte da nossa família. Um colar de safiras não é apenas um presente. Você nunca me deu uma joia tão cara. É diferente. Ele respondeu, desviando o olhar. Não quero discutir isso agora. Não é o momento. Quando será o momento? Depois que eu descobrir o que vocês dois estão escondendo? Um flash de culpa atravessou o rosto dele. Foi rápido, mas perceptível o suficiente para confirmar minhas suspeitas. Tem algo que você não está me contando. Insisti. E tem a ver com essa notícia importante que Cássia quer anunciar. Vinícius olhou para o relógio, visivelmente incomodado. Preciso voltar para dentro. Conversa sobre isso em casa, por favor. Ele tentou passar por mim, mas segurei seu braço com firmeza. O que você faria no meu lugar? Perguntei, a voz trêmula. Se sentisse que seu cônjuge está guardando segredos que podem destruir tudo o que construímos? Ele ficou em silêncio por um momento. Então respondeu baixo, quase sussurrando. Às vezes, Eduarda, há coisas que precisamos enfrentar, mesmo quando não estamos prontos. Com essas palavras enigmáticas, ele se soltou gentilmente e voltou para o salão, deixando-me sozinha com o peso das minhas suspeitas. Permaneci no terraço por alguns minutos, tentando recuperar o controle das minhas emoções. Quando finalmente retornei à festa, vi que Cássia estava no centro do salão, pedindo a atenção de todos. Ao seu lado, Vinícius parecia tenso, mas determinado. Queridos amigos e família, ela começou, sua voz transbordando de felicidade. Escolhi este momento especial, rodeada das pessoas que mais amo, para compartilhar uma notícia maravilhosa. Meu coração acelerou. Algo me dizia que o que viria a seguir mudaria minha vida para sempre. Antes de anunciar, Cássia continuou, olhando diretamente para mim na multidão. Gostaria de chamar minha querida irmã Eduarda, para ficar aqui na frente comigo. Afinal, isso interessa muito a ela também. Todos os olhares se voltaram para mim. Com as pernas pesadas e o coração apertado, caminhei lentamente até o centro do salão, consciente de que estava prestes a enfrentar algo que mudaria o curso da minha vida para sempre. Cada passo em direção ao centro do salão parecia me levar para mais perto de um abismo. As luzes, a música baixa, os olhares curiosos, tudo parecia distorcido, como se eu estivesse caminhando em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Cássia sorria radiante, o colar de safiras brilhando em seu pescoço. Ao seu lado, Vinícius parecia dividido entre nervosismo e determinação. Quando cheguei perto deles, minha irmã pegou minha mão com uma falsa afeição que me deu náuseas. Estamos todos reunidos aqui. Ela começou, olhando para os convidados, para celebrar não apenas meu aniversário, mas também uma nova fase na minha vida. Ela fez uma pausa dramática, saboreando a atenção de todos. Seus olhos brilhavam de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Não era apenas felicidade, era triunfo. Antes de compartilhar minha notícia, continuou, virando-se para mim. Quero dar algo especial para minha irmã. Foi então que Vinícius, com uma expressão que eu não conseguia decifrar, tirou um envelope do bolso interno do paletó e o entregou a mim. Não a Cássia, como eu esperava. A mim. O que é isso? Perguntei baixinho, minha voz quase inaudível. Abra. Foi tudo o que ele disse. Com dedos trêmulos, abri o envelope. Dentro havia um papel dobrado. Quando o desdobrei, senti como se todo o ar tivesse sido sugado dos meus pulmões.
Era um teste de gravidez. Positivo. Por um segundo, um relâmpago de esperança atravessou meu peito. Seria possível? Depois de tantas tentativas, tantas lágrimas, tantas decepções. Será que finalmente tínhamos conseguido? Mas então, notei a data no canto do papel. Era recente, mas eu não tinha feito nenhum teste nas últimas semanas. E como poderia estar grávida se Vinícius e eu mal tínhamos nos tocado nos últimos meses? Ergui os olhos confusa, buscando respostas no rosto do meu marido. Ele desviou o olhar. Foi Cássia quem falou, sua voz amplificada pelo microfone para que todos ouvissem. Surpresa, maninha! Você nunca conseguiu dar um filho ao Vinícius, mas eu consegui. O salão inteiro ficou em silêncio. O zumbido nos meus ouvidos era ensurdecedor. Tentei processar o que acabara de ouvir, mas minha mente se recusava a aceitar aquelas palavras. Do que você está falando? Consegui murmurar, embora já soubesse a resposta. Cássia sorriu, colocando a mão na barriga de maneira protetora. Estou grávida, Eduarda, de 2 meses. E adivinha quem é o pai? Ela olhou para Vinícius, que permanecia ao seu lado, impassível. Naquele momento, entendi tudo. A distância, os segredos, o colar caro. Não era apenas uma traição casual. Era algo muito mais profundo, muito mais devastador. Um burburinho percorreu o salão. Conseguia ouvir os murmúrios de espanto, os comentários abafados, os olhares de pena direcionados a mim. Meus pais estavam petrificados. Minha mãe com a mão na boca. Meu pai agarrando a borda de uma mesa para se manter de pé. Você sempre foi uma mosca morta, Eduarda. Cássia continuou, sua voz pingando veneno. O Vinícius merece uma mulher de verdade, não uma esposa fraca e estéril. Cada palavra era como um golpe físico. Sentia as pernas bambas, a visão turva. Alguém, não sei quem, me segurou pelo braço, impedindo que eu caísse. Vinícius finalmente falou, sua voz estranhamente calma. Eu não queria que você descobrisse assim. Tentei te dizer várias vezes, mas... Mas o quê? Interrompi, encontrando forças não sei onde. Mas não teve coragem? Ou gostou de me fazer de idiota por meses? Ele não respondeu. Seu silêncio dizia tudo o que eu precisava saber. Quanto tempo? Perguntei sem conseguir olhar para nenhum dos dois. Quanto tempo isso está acontecendo? Alguns meses. Cássia respondeu com orgulho, como se estivesse anunciando uma conquista. No início era apenas diversão, mas depois... Bem, aconteceu. E diferente de você, eu sou perfeitamente capaz de dar a ele o que você nunca pôde. As lágrimas que eu tentava segurar finalmente escaparam. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma raiva profunda, visceral. Raiva de ter sido enganada, humilhada, traída pelos 2 seres que deveriam me amar e proteger. Você sabia o quanto eu queria esse filho, falei, olhando diretamente para Vinícius. Você viu cada lágrima, cada decepção, cada tratamento doloroso. E mesmo assim, eu queria ser pai. Ele respondeu, como se isso justificasse tudo. E com você, parecia impossível. Então a solução foi dormir com minha irmã? Perguntei, minha voz subindo uma oitava. Foi essa a sua grande solução? O silêncio no salão era absoluto agora. Todos os olhos estavam em nós 3, testemunhando o colapso do meu casamento e da minha família. Nós não planejamos isso, Vinícius tentou explicar. Aconteceu. E quando descobrimos a gravidez... Bem, não podíamos ignorar. Claro que não, rebati. Porque ignorar é o que vocês fizeram com nossos votos de casamento, com a lealdade familiar, com o respeito básico por mim como ser humano. Cássia riu. Um som frio que cortou o ar. Não seja dramática, Eduarda. Sempre foi assim. Você se fazendo de vítima, enquanto eu tenho que ser a vilã. Mas desta vez, eu ganhei. Eu tenho o homem, eu tenho o filho, eu tenho a vida que você sempre quis. Olhei para ela como se a visse pela primeira vez. Aquela não era minha irmã. Era uma estranha, alguém que se alimentava do meu sofrimento, que construía sua felicidade sobre as ruínas da minha. Você não ganhou nada, respondi finalmente. Você roubou. E o que é roubado nunca traz felicidade verdadeira. Então, com uma dignidade que nem eu sabia que ainda possuía, devolvi o envelope a Vinícius.
Espero que vocês dois sejam muito felizes juntos, disse, minha voz surpreendentemente firme. Porque é isso que merecem, um ao outro. Virei as costas para eles, para os convidados chocados, para os cochichos que cresciam como uma onda. Caminhei em direção à saída, cada passo me afastando não apenas daquela festa, mas de toda uma vida que agora percebia ter sido construída sobre mentiras. No estacionamento, o ar da noite me atingiu como um tapa. Respirei fundo, tentando conter os soluços que ameaçavam me sufocar. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui abrir a porta do carro. Sentada atrás do volante, não consegui dar a partida. As lágrimas embaçavam minha visão, e um choro convulsivo tomou conta de mim. Todo o choque, a raiva, a humilhação, tudo explodiu numa tempestade de emoções que eu não conseguia controlar. Uma batida na janela me assustou. Era minha mãe, o rosto marcado por lágrimas, os olhos implorando para que eu abrisse a porta. Destravei o carro e ela entrou, abraçando-me em silêncio. Ficamos assim por um longo tempo, apenas abraçadas, enquanto eu chorava todo o peso daquela traição. Eu sinto muito, minha filha. Ela sussurrou finalmente. Eu não sabia. Juro que não sabia. Como eles puderam? Perguntei entre soluços. Como minha própria irmã pôde fazer isso comigo? Minha mãe não tinha resposta. Ninguém teria. O que faço agora? Perguntei, mais para mim mesma do que para ela. Como continuo depois disso? Um passo de cada vez. Ela respondeu, apertando minha mão. Hoje você apenas respira. Amanhã, você começa a reconstruir. Ela tinha razão, claro. Mas naquele momento, o amanhã parecia uma montanha impossível de escalar. A dor era tão intensa que bloqueava qualquer visão de futuro. Será que eu deveria simplesmente aceitar a verdade ou lutar contra ela? Perguntei, a voz embargada. Afinal, é o meu casamento. Minha família. Minha mãe me olhou com uma compaixão que apenas aumentou minha dor. Algumas batalhas não valem a pena ser lutadas, minha filha. Algumas verdades, por mais dolorosas que sejam, precisam ser aceitas para que possamos seguir em frente. Enxuguei as lágrimas, sentindo uma determinação crescer em meio ao desespero. Eu sobreviveria a isso. De alguma forma, encontraria um caminho através da escuridão. Vou para casa, decidi. Não para a casa que divido com ele, mas para a sua, se me aceitar por alguns dias. Minha mãe assentiu, aliviada por poder ajudar de alguma forma. Você dirige? Pedi. Não acho que estou em condições. Trocamos de lugar. Enquanto ela dava partida no carro, olhei uma última vez para o salão iluminado. Lá dentro, minha irmã e meu marido provavelmente continuavam sua celebração perversa, anunciando ao mundo a feliz notícia. Fechei os olhos, deixando que a escuridão me envolvesse. Este era, sem dúvida, o momento mais sombrio da minha vida. Mas mesmo na escuridão mais profunda, existe uma pequena promessa de luz. Naquele momento, eu não podia vê-la ainda, mas tinha que acreditar que ela existia. Em algum lugar, de alguma forma. O carro se afastou da festa, levando-me para longe do passado e em direção a um futuro incerto. Um futuro que, apesar de tudo, seria meu para reconstruir. 6 meses se passaram desde aquela noite fatídica. 6 meses de reconstrução, de lágrimas silenciosas, de dias em que levantar da cama parecia a tarefa mais difícil do mundo. Mas eu sobrevivi. Um dia de cada vez, como minha mãe havia dito. O divórcio estava em andamento. Vinícius não contestou nada. Talvez por culpa, talvez por pressa em oficializar sua nova vida com Cássia, que agora exibia orgulhosamente uma barriga de 7 meses. Eles haviam se mudado para um apartamento novo, deixando para trás não apenas nossa casa, mas também qualquer resquício de consideração por mim. Eu também havia me mudado. Não conseguia mais viver naquele espaço cheio de memórias. Aluguei um pequeno apartamento perto do meu trabalho, um lugar neutro onde poderia recomeçar sem fantasmas do passado em cada canto. Naquela tarde de sábado, estava organizando algumas caixas quando a campainha tocou. Era Helena, minha melhor amiga desde a faculdade, que tinha se tornado meu porto seguro durante a tempestade. Trouxe vinho e comida tailandesa, anunciou ela, entrando sem cerimônias. Achei que você poderia usar uma distração. Sorri.
genuinamente grata por sua presença. Você é um anjo, sabia? Um anjo com ótimo gosto para vinhos. Ela brincou, servindo 2 taças. Como está se sentindo hoje? Melhor, respondi, surpreendendo a mim mesma com a sinceridade na resposta. Realmente melhor. Helena me estudou por um momento. Sabe, você está diferente. Não consigo explicar exatamente, mas há algo novo em você. Tomei um gole de vinho, pensando em suas palavras. Ela estava certa. Algo havia mudado nas últimas semanas. A dor ainda estava lá, é claro, mas já não me consumia como antes. Era como se, lentamente, eu estivesse recuperando partes de mim que nem sabia que tinha perdido durante os anos de casamento. Tenho pensado muito sobre tudo o que aconteceu, confessei. Sobre como permiti que minha autoestima fosse destruída por não conseguir engravidar. Como coloquei toda a responsabilidade sobre meus ombros, como se fosse um defeito meu. Helena assentiu, encorajando-me a continuar. Na semana passada, finalmente fui ao médico, um novo especialista, recomendado pela doutora Luciana. E o que ele disse? Perguntou Helena, genuinamente interessada. Respirei fundo, ainda processando o que havia descoberto. Ele revisou todos os meus exames dos últimos anos. Todos eles, Helena. E sabe o que ele encontrou? Nada. Absolutamente nada de errado comigo. Helena franziu o senho, confusa. Mas então? Exatamente, continuei. Se o problema não está comigo, e tentamos por anos. O problema está com Vinícius. Ela completou, os olhos se arregalando com a compreensão. Assenti, sentindo uma mistura estranha de alívio e indignação. Durante todo esse tempo, ele me fez sentir que a falha era minha. Talvez ele nem soubesse. Talvez nunca tenha feito os exames necessários. Mas agora, pensando bem, ele sempre desviava do assunto quando eu sugeria que ele também se consultasse com especialistas. Helena colocou sua taça na mesa, processando a informação. Mas se ele é o infértil, então? Deixei a frase pairar no ar entre nós. A revelação se formando lentamente. O filho não pode ser dele, completei finalmente. O silêncio que se seguiu era carregado de implicações. Se Vinícius não podia ter filhos, então o bebê que Cássia carregava não era dele. O que significava que toda a história que eles haviam contado, toda a humilhação que me fizeram passar, era baseada em uma mentira ainda maior do que eu imaginava. Meu Deus, Helena sussurrou. Você acha que ele sabe? Não sei, respondi honestamente. Talvez sim, talvez não. Talvez ele esteja tão desesperado para ser pai que está disposto a ignorar essa possibilidade. Helena pegou minha mão, apertando-a com força. O que você vai fazer? Era a pergunta que eu vinha me fazendo desde a consulta médica. O que eu deveria fazer com essa informação? Confrontá-los? Expor a mentira? Ou simplesmente seguir em frente, deixando que descobrissem por si mesmos? Não sei, admiti. Parte de mim quer ligar para ele agora mesmo e jogar a verdade na cara dele. Outra parte quer apenas observar de longe, enquanto eles constroem uma relação baseada em mentiras. Eles merecem saber, Helena disse suavemente. Não por eles, mas por aquela criança que vai nascer. Ela estava certa, é claro. Independente do que Vinícius e Cássia haviam feito comigo, havia uma criança inocente envolvida agora. Vou falar com ele. Decidi finalmente. Não para me vingar, mas porque é o certo a fazer. Naquela mesma noite, reuni coragem e liguei para Vinícius. Ele atendeu no terceiro toque, sua voz cautelosa ao reconhecer meu número. Eduarda, aconteceu alguma coisa? Precisamos conversar, disse simplesmente. Pessoalmente. É importante. Houve uma pausa, e eu podia quase vê-lo considerando se deveria ou não aceitar. Tudo bem, ele respondeu finalmente. Quando? Amanhã, no café perto do seu escritório, às 10 horas. Estarei lá, ele prometeu, e desligou. A noite foi longa, cheia de pensamentos turbilhonando. Ensaiei mentalmente o que diria, como apresentaria os fatos sem parecer vingativa ou amarga. Pela manhã, estava exausta, mas determinada. O café estava quase vazio quando cheguei. Escolhi uma mesa discreta no canto e esperei. Ele chegou pontualmente, parecendo nervoso e um pouco mais velho do que eu lembrava. Obrigado por vir, comecei.
tentando manter a voz firme. Parecia importante. Ele respondeu pedindo um café para a garçonete. Como você está? A pergunta, tão casual, tão inadequada após tudo o que havíamos passado, quase me fez rir. Estou me recuperando, respondi sinceramente. Mas não é sobre mim que quero falar. Ele endireitou os ombros, claramente na defensiva. Se é sobre o divórcio, meu advogado. Não é sobre o divórcio, interrompi. É sobre o bebê. Sua expressão mudou sutilmente. Um misto de orgulho e desconforto atravessou seu rosto. O que tem o bebê? Fui a um novo especialista semana passada. Comecei calmamente. Ele revisou todos os meus exames dos últimos anos. Vinícius mexeu-se desconfortavelmente na cadeira. E? Não há nada de errado comigo, Vinícius. Absolutamente nada que me impeça de ter filhos. Ele piscou, processando lentamente minhas palavras. Talvez os médicos anteriores tenham errado. Ou talvez o problema nunca tenha sido comigo, completei, olhando-o diretamente nos olhos. O que nos leva a uma pergunta importante. Se eu não tenho problemas de fertilidade e tentamos por anos sem sucesso, o que isso sugere? Vi o momento exato em que a compreensão o atingiu. Sua face empalideceu, e ele agarrou a xícara de café como se fosse um salva-vidas. Isso não pode ser verdade. Ele gaguejou. É verdade, afirmei com calma. O que significa que o bebê que Cássia está esperando não pode ser seu? Ele se levantou abruptamente, quase derrubando a cadeira. Você está mentindo. Está tentando se vingar, arruinar o que construí. Não estou mentindo, Vinícius. Tenho todos os exames, todos os relatórios médicos. Posso mostrar a você se quiser. Ele voltou a sentar, o rosto uma máscara de choque e confusão. Mas como... Quem? Isso eu não sei, respondi. Mas acho que você e Cássia precisam ter uma conversa séria. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de implicações que reverberariam por muito tempo em nossas vidas. Por que está me contando isso? Ele perguntou finalmente, a voz quase inaudível. Você poderia simplesmente deixar que descobríssemos por conta própria. Seria uma vingança perfeita. Considerei sua pergunta por um momento. Porque, diferente de vocês dois, ainda tenho alguma decência. E porque há uma criança inocente envolvida, que merece saber a verdade sobre sua origem. Vinícius cobriu o rosto com as mãos, visivelmente abalado. O que vou fazer agora? Isso é com você, respondi, levantando-me. Minha parte eu já fiz. Enquanto caminhava para a saída, ele chamou meu nome. Virei-me, e pela primeira vez desde que tudo começou, vi verdadeiro arrependimento em seus olhos. Sinto muito, ele disse simplesmente. Por tudo. Eu também, respondi. Mas agora, finalmente, posso seguir em frente. Saí do café sentindo como se um peso enorme tivesse sido retirado dos meus ombros. Não sabia o que aconteceria a seguir. Se Vinícius confrontaria Cássia, se descobririam a verdade sobre o pai da criança, se seu relacionamento sobreviveria a esta revelação. Mas, de certa forma, isso não era mais problema meu. No caminho de volta para casa, recebi uma mensagem de um colega de trabalho, Carlos, perguntando se eu gostaria de tomar um café qualquer dia desses. Ele era gentil, inteligente, e nos últimos meses tínhamos desenvolvido uma amizade agradável. Sorri para o telefone, sentindo uma tímida esperança florescer. Adoraria, respondi. Olhando para o céu azul daquela manhã, percebi que pela primeira vez em muito tempo, eu estava verdadeiramente livre. Livre das mentiras, livre da culpa que nunca deveria ter sido minha, livre para recomeçar. Será que tudo isso valeu a pena? A dor, a humilhação, o luto pelo fim do meu casamento? Não sei se valer a pena é a expressão correta, mas sei que através desse processo doloroso, redescobri uma força em mim que tinha esquecido que existia. E isso talvez fosse o primeiro passo para reconstruir não apenas minha vida, mas também minha capacidade de confiar e amar novamente. 18 meses depois. O parque estava cheio naquela manhã de domingo. Famílias espalhadas pelos gramados, crianças correndo, casais passeando de mãos dadas. Um cenário de normalidade que, por muito tempo, pareceu inalcançável para mim. Quer mais café? Carlos perguntou,
erguendo a garrafa térmica que trouxemos para nosso piquenique improvisado. Sim, por favor, respondi, estendendo minha caneca. O anel de noivado brilhou no meu dedo sob a luz do sol, ainda novo o suficiente para me fazer sorrir cada vez que o notava. Carlos e eu estávamos juntos há pouco mais de um ano. Nossa relação começou devagar, com cautela, principalmente da minha parte. Ele respeitou meu ritmo, meus medos, minhas cicatrizes. Quando me pediu em casamento, 2 meses atrás, não hesitei. Algumas pessoas acham que foi rápido demais, mas quando você já desperdiçou anos com a pessoa errada, reconhece quase instantaneamente quando encontra a certa. Você está pensativa hoje, ele observou, sentando-se ao meu lado na toalha xadrez. Sorri, apoiando a cabeça em seu ombro, só refletindo sobre como a vida dá voltas. Há 2 anos eu nem conseguiria imaginar estar onde estou agora. E era verdade. A dor da traição de Vinícius e Cássia, que uma vez parecia que me consumiria por completo, agora era apenas uma cicatriz, visível, mas que já não doía ao toque. O divórcio tinha sido finalizado há mais de 1 ano. Vinícius acabou me procurando uma última vez, alguns dias depois da nossa conversa no café. Ele estava destruído. Tinha confrontado Cássia sobre a paternidade do bebê, e ela finalmente confessou. O pai era um ex-namorado com quem tinha reatado brevemente. Ela engravidou, e ao perceber que poderia usar isso para afastar Vinícius de mim, criou toda aquela farsa. Ela disse que sempre te invejou. Vinícius me contou naquela tarde, os olhos vermelhos de quem não dormia há dias, que você sempre teve tudo o que ela queria. A atenção dos seus pais, a carreira estável, o casamento que parecia perfeito. Quando percebeu que estava grávida, viu uma oportunidade de finalmente ter algo que você desejava desesperadamente e não podia ter. E você acreditou nela, respondi, não como uma acusação, mas como uma constatação. Ele assentiu, derrotado. Eu estava desesperado para ser pai, tão obcecado com essa ideia que nem questionei. E era mais fácil culpar você pela nossa incapacidade de ter filhos do que considerar que o problema pudesse estar comigo. Não senti nenhuma satisfação ao vê-lo assim, destruído por suas próprias escolhas. Apenas um cansaço profundo, e a certeza de que seguir em frente era a única opção sensata. O que vai acontecer agora? Perguntei. Terminamos. Ele respondeu simplesmente. Ela voltou para o ex, o verdadeiro pai da criança. Aparentemente, eles sempre mantiveram contato, mesmo enquanto ela estava comigo. Sacudi a cabeça, ainda incapaz de compreender completamente a capacidade da minha irmã de manipular e machucar aqueles ao seu redor. Sinto muito, Eduarda. Vinícius continuou. Sei que isso não significa nada agora, mas sinto muito por tudo. Nunca deveria ter duvidado de você. Nunca deveria ter permitido que você carregasse aquela culpa sozinha por tantos anos. Não, não deveria, concordei. Mas agora isso não importa mais. Cada um de nós tem que seguir seu caminho. Foi a última vez que conversamos realmente. Ocasionalmente, recebíamos notícias um do outro através de conhecidos em comum. Ele havia se mudado para outra cidade, começado um novo emprego. Estava em terapia, tentando entender suas próprias ações e reconstruir sua vida. Eu desejava sinceramente que conseguisse. Quanto a Cássia, bem, essa era uma ferida mais profunda. O vínculo entre irmãs, uma vez quebrado daquela maneira, era quase impossível de reparar. Ela teve o bebê, uma menina linda chamada Laura, e pelo que soube, estava tentando fazer funcionar seu relacionamento com o pai da criança. Não tínhamos contato direto, embora minha mãe ocasionalmente me desse notícias, sempre com cautela, respeitando a distância que eu tinha estabelecido. Sabe o que é estranho? Comentei com Carlos, voltando ao presente. Por anos, achei que nunca seria mãe. Carreguei esse peso como se fosse uma falha irreparável em mim. E agora, minha mão instintivamente descansou sobre minha barriga, onde há exatamente 12 semanas, uma nova vida crescia. Descobrimos a gravidez 1 mês depois do noivado, não planejada, mas infinitamente desejada. A ironia da vida nunca deixava de me surpreender. Agora você sabe que sempre foi capaz, Carlos completou, cobrindo minha mão com a dele. Só estava com a pessoa errada. Sorri, porque ele estava certo. Com Carlos, tudo parecia natural, sem pressão,
sem culpa. Nosso amor não era baseado em expectativas ou cobranças, mas em respeito mútuo e verdadeira parceria. Você já pensou em reparar as coisas com ela? Ele perguntou suavemente, sabendo o quanto o assunto era delicado. Com Cássia? Respirei fundo, considerando a pergunta. Às vezes. Não por mim, mas pela família. Por meus pais que ficaram no meio desse turbilhão. E agora, com o bebê chegando, seria natural querer que ele conhecesse todos os parentes. Mas? Ele incentivou, percebendo minha hesitação. Mas perdoar não significa necessariamente restabelecer uma relação, respondi após uma pausa. Algumas traições mudam fundamentalmente a maneira como vemos alguém. Posso perdoá-la pelo meu próprio bem, para não carregar esse peso. Mas confiar nela novamente? Permitir que ela faça parte da minha vida? Da vida do nosso filho? Isso é muito diferente. Carlos assentiu, compreensivo. Qualquer que seja a sua decisão, estarei ao seu lado. Naquele momento, uma bola de futebol rolou até nós, seguida por uma garotinha de cabelos escuros, tropeçando em suas perninhas ainda instáveis. Ela não devia ter mais que 1 ano e meio. Peguei a bola e a estendi para ela com um sorriso. É sua, querida? Perguntei gentilmente. A menina sorriu timidamente, revelando poucos dentes, e estendeu as mãozinhas para a bola. Antes que pudesse pegá-la, uma voz familiar soou próxima. Laura, não vá tão longe, meu amor. Ergui os olhos e vi Cássia se aproximando, usando um vestido simples, o cabelo preso em um rabo de cavalo casual, tão diferente da imagem produzida que ela sempre cultivou. Ela parou abruptamente ao me reconhecer, a surpresa evidente em seu rosto. Eduarda, ela murmurou, seu olhar alternando entre mim e Carlos. Olá, Cássia, respondi, mantendo a voz neutra enquanto entregava a bola para a menina. Um silêncio constrangedor se instalou. Carlos apertou minha mão discretamente, um gesto silencioso de apoio. Esta é a Laura, ela disse finalmente, colocando a mão no ombro da filha. Ela é linda, respondi honestamente. Laura sorriu novamente, alheia à tensão entre sua mãe e sua tia, e começou a brincar com a bola aos nossos pés. Soube que vocês vão se casar. Cássia comentou, apontando para meu anel de noivado. Parabéns. Obrigada, respondi, apresentando Carlos oficialmente. Este é Carlos, meu noivo. Eles trocaram cumprimentos educados. Havia algo diferente no comportamento de Cássia, uma hesitação, uma vulnerabilidade que eu raramente tinha visto nela. Você está bem? Ela perguntou, surpreendendo-me com a genuína preocupação em sua voz. Mamãe me conta algumas coisas, mas... Estou bem, respondi. E pela primeira vez em anos, realmente senti a verdade nessas palavras. Na verdade, estamos esperando um bebê. Os olhos dela se arregalaram ligeiramente. Oh, isso é maravilhoso, Eduarda. Eu sempre soube que você seria uma ótima mãe. A sinceridade inesperada de suas palavras me tocou de uma forma que não esperava. Obrigada, disse simplesmente, incapaz de elaborar mais. Laura puxou a barra do vestido de Cássia, pedindo atenção. Minha irmã se abaixou para pegá-la no colo, e naquele gesto maternal, vi algo novo nela. Um amadurecimento, uma suavidade que não existia antes. Deveríamos ir, ela disse, ajeitando a filha em seus braços. Foi bom ver você, Eduarda. E conhecer você, Carlos. Enquanto ela se afastava, algo dentro de mim se agitou. Uma emoção complexa que não conseguia nomear completamente. Cássia, chamei, fazendo-a virar-se novamente. Se quiser, talvez possamos tomar um café qualquer dia desses, só para conversar. Seu rosto se iluminou com uma esperança cautelosa. Eu gostaria disso. Eu te ligo. Prometi, sabendo que, desta vez, realmente o faria. Observamos enquanto ela se afastava com Laura, até desaparecerem entre outros visitantes do parque. Tem certeza sobre isso? Carlos perguntou gentilmente. Não, respondi honestamente. Mas acho que preciso tentar. Não por ela, nem mesmo pelos meus pais, mas por mim e pelo bebê que está chegando. Algumas histórias precisam ser reescritas, não apenas para mudar o passado, mas para abrir espaço para um futuro diferente. Carlos beijou minha testa, e sentimos juntos o movimento suave do bebê dentro de mim.
quase imperceptível ainda, mas definitivamente presente. Uma nova vida, uma nova chance, um novo capítulo. Enquanto arrumávamos nossas coisas para ir embora, pensei em como a vida é imprevisível, como somos capazes de sobreviver a perdas que achávamos que nos destruiriam, como podemos encontrar alegria em lugares onde menos esperamos. Se alguém me perguntasse 2 anos atrás, depois daquela noite devastadora no aniversário de Cássia, se eu seria capaz de reconstruir minha vida desta forma, eu provavelmente teria rido com amargura. A dor parecia grande demais, a traição profunda demais. E, no entanto, aqui estava eu, livre, amada, esperando um filho, considerando a possibilidade de reconciliação com uma irmã que havia me magoado profundamente. Não porque esqueci ou minimizei o que ela fez, mas porque aprendi que o perdão, em última análise, liberta mais a quem perdoa do que a quem é perdoado. E se fosse você, teria feito a mesma escolha? Teria oferecido esse ramo de oliveira, essa chance de recomeço? Ou teria mantido a distância protegendo-se de novas decepções? Não há respostas certas ou erradas para essas perguntas. Cada um de nós deve encontrar seu próprio caminho através da dor, seu próprio entendimento do que significa perdoar sem necessariamente esquecer. O que aprendi, através de todo esse processo, é que nossa capacidade de amar e confiar novamente, mesmo depois de sermos profundamente feridos, é talvez a maior força que possuímos. É o que nos torna humanos, com todas as nossas imperfeições e contradições. Enquanto caminhávamos de mãos dadas para fora do parque, senti uma paz que vinha não da ausência de problemas ou desafios, mas da certeza de que, independente do que a vida trouxesse, eu seria capaz de enfrentar. Porque agora eu sabia, realmente sabia, que sempre fui mais forte do que imaginava. O futuro esperava, com todas as suas incertezas e promessas, e pela primeira vez em muito tempo, eu estava pronta para abraçá-lo completamente.